Fala galera, também mais um vídeo, mano, e bora trazer os SCPs mais perigosos do mundo, parte 3, pedido por vocês. Eu tô com a luz apagada porque vocês pediram. Eu perguntei pra vocês no último vídeo que eu fiz do parte 2 se vocês queriam que eu tivesse a luz acesa ou apagada, e vocês preferiram que eu tivesse com a luz apagada. Então tá ali, tá apagado. Então bora que bora, meu parceiro, bora que bora pra esse videozinho aqui, meu parceiro Ganeio. E é o seguinte, como eu falei e volto a dizer, se vocês tiverem mais recomendações de vídeos desse tipo ou de outro gênero, por exemplo, esse aqui é um gênero de terror, né? Não é muito comum no meu canal eu trazer gênero de terror, mas é um conteúdo legal. Então se vocês quiserem que eu traga mais, é só vocês comentarem, deixarem bastante like no comentário que vocês querem aí que eu traga, né, aqui no canal, beleza? Bora que bora pra esse vídeo parte 3, muito pedido. Let's go, mano. Vou diminuir aqui a telinha, tá no escurinho do cinema. E bora que bora, mano. Acho que aqui tá bom, né, velho? Confia? Tá bom, né? Aumentar mais um pouco, porque como é vídeo narrativo, né? Vídeo narrativo é foda. Vídeo narrado. Então, né? Bora. SCP. Oi, eu sou Skyrox e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Bora. Pra gente começar o vídeo de SCP, eu já queria me desculpar porque no último vídeo de SCP eu acabei me equivocando falando errado sobre as classes. Eu meio que falei isso, que elas eram perigosas em vez do mantimento delas serem contidas. Eu me compliquei todo falando errado ali, eu vou explicar direitinho agora pra vocês. Beleza, Vamos lá, só relembrando, nós temos a classe Safe, que é essa classe segura. Os SCPs da classe Safe são SCPs que eles são muito fáceis de serem contidos. Sim. Ou seja, eles estão lá presos, tranquilo, eles tá não conseguem fugir. Safe, é bem fácil manter eles. Já os da classe Euclídeo, que é dessa classe que vocês estão vendo agora, eles são contidos, mas ainda tem uma certa dúvida se eles estão contidos mesmo. Não sabe certamente se eles estão contidos. Tipo, ele tá lá preso, mas é uma grande chance dele fugir. Tá Só no que meio, eles acreditam né, que eles estão presos, sim. E agora vem a classe Keter. Essa sim é a classe onde os SCPs são muito difíceis de ser contido, ou até mesmo eles não são contidos. É onde as pessoas realmente não têm certeza se eles estão contidos e às vezes não tem nem como conter eles. Essas são as classes dos SCPs. Lembrando mais uma vez, tem a classe Thaumiel e tem a classe Apollyon. Eu não vou falar delas nesse... Essa Thaumiel ele não tinha falado, ele falou da Apollyon, mas a Thaumiel não falou. Interessante. Pelo que me falaram, essa Apollyon, ela é muito tensa, cara. Ela é uma classe, assim, elevadíssima. Pelo que eu lembro, eu li um comentário... Qual comentário que eu li, cara? Eu não lembro agora. Foi alguém que tinha comentado, eu achei muito interessante, né? Mas, enfim, bom saber aí que tem mais outra. Vídeos, porque eu vou fazer outros vídeos falando sobre elas. Ok. Então, só espero que aguardem. Sem enrolar muito, já que já enrolamos bastante, anúncio. Bora falar sobre 3, os SCPs 2, de hoje. 1. Eu já tenho PSN já, mano. Pelo amor de Deus. Bora, galera. Vocês estão preparados? Vocês estão comendo? Vocês estão comendo? SCP-149. Mosquito de sangue. Dengue? Classe do objeto, Keter. Esse SCP ele é muito perigoso, ele tem que ser... Até agora ele parece normal, mas vamos ver como é que ele vai ser aí, né, mano? Mantido dentro de uma caixa de acrílico, lá preso, apenas para observação. O SCP-149, ele é muito parecido com os pernilongos. Ele é um mosquitinho bem parecido mesmo com os pernilongos. Caraca, ele é tão semelhante que ele faz até a mesma coisa de drenar o sangue. Só que existe uma diferença. Ao invés desse SCP ele drenar o sangue da pessoa, ele coloca dentro dessa pessoa meio que um vírus. Esse vírus entrando junto com as células humanas acaba modificando elas, fazendo que as células humanas virem ovinhos de mais mosquitos desse. Esses ovinhos a gente vai chamar de SCP-149-A. Ou seja, os filhos do SCP principal. Ele reproduz dentro do corpo humano. Vai, pica uma pessoa, coloca um retrovírus dentro dela, que modifica as células. Modificando as células, a pessoa começa a ter dentro dela uma casa cheia de óvulos de outros mosquitinhos. Só como ela percebe que isso está começando a acontecer? Quando o SCP-149 começar a se desenvolver, no corpo da pessoa vai começar a surgir cistos. Se você não sabe o que é um cisto, eu nem vou colocar imagens aqui porque realmente são muito nojentos, então eu só vou meio que explicar. São basicamente bolinhas que aparecem no seu corpo, onde normalmente elas são cheias de pus. Mas no caso do SCP-149, ela não tá cheia de pus, e sim com uma larvinha de inseto crescendo lá dentro. Só que normalmente quando uma larva vai crescer, ela demora bastante tempo, até mesmo dias. Desculpa pausar aqui de novo, mano, mas eu odeio inseto, cara. Nossa, eu tenho ódio. Nossa, inseto é um bicho feio, mano.
Meu Deus, mano, eu não acho. Não é possível, cara. Pior que tem gente que gosta. Eu ia falar que não tem gente que gosta de inseto, mas tem gente que gosta de inseto. Cara, acho inseto um bicho esquisito, feio, mano. Se não existissem os insetos, seria muito melhor. Se bem que não, né? Falam que se as abelhas não existissem, o mundo estaria na merda. Mas enfim. Bora que bora. No caso do SCP, não. Leva cerca de horas, é muito rápido. Em algumas horas, os filhotinhos já começam a crescer e quererem sair dos seus ovos. Nossa, é muito rápido, hein, Quando cara? os filhotinhos tentam sair dos ovos, eles começam a destruir o corpo humano da pessoa que foi injetada. Porque eles saem tanto pela boca, tanto pelos ouvidos e, pior de todos, pelos olhos. Nesse procedimento de saída, o hospedeiro acaba não aguentando, porque tanto os mosquitinhos saindo de vários lugares, o corpo acaba não resistindo e a pessoa morre. Caraca, uma vez, um desses mosquitinhos acabaram escapando dentro da fundação e entraram no corpo de alguma das pessoas que estavam lá. Dentro de 5 horas, eles começaram a crescer e já estavam prontos para se expelir. O único jeito que tiveram de fazer para conter a epidemia de mosquitos foi basicamente, sei lá, do andar 12 ao 15. Bom, eles conseguiram conter a epidemia depois disso, mas algumas pessoas acabaram não sobrevivendo. Então seria muito perigoso se apenas um mosquitinho desse saísse, acabasse escapando. Né? E aí você produz, né, dentro do corpo humano, então mais e mais vão crescendo. SCP-146. Cabeça do arrependimento. Ok. Classe do objeto, Euclídeo. Até agora o normal. SCP-146 é uma cabeça oca de bronze que aparentemente é parte de uma estátua. Ela parece uma jovem vestindo uma coroa. Fora isso, ela apresenta grandes detalhes de oxidação, assim como se tivesse totalmente enferrujada. A coroa do SCP é feita de prata, e os seus olhos também são feitos de prata, mas basicamente é feito de prata batida. Olhos esses que são onde acreditam que vêm os poderes do SCP. O SCP, ao entrar em contato visual com algo humano, ele faz essa pessoa meio que ter lembranças de coisas que ela fez no passado. Coisas que deixaram ela com vergonha, ou coisas que ela acredita que tenha sido mal de ter sido feito. Então, sentimentos de culpa. Aparentemente ela faz isso para que as pessoas tenham meio que ressentimento do que elas fizeram. Mas o mais estranho de tudo isso é o fato de fazer as pessoas se sentirem culpadas por coisas extremamente bestas. Por exemplo, você tá andando na rua, passou por um conhecido e não cumprimentou ele. A cabeça vai fazer você se sentir muito mal por não ter feito isso. Quem nunca fez isso? Se o indivíduo ficar ainda mais tempo lá, em observação do SCP, exposto a ele, vai começar a vir memórias um pouco mais pesadas. Coisas como traumas de infância, ou até mesmo vergonhas que você tenha passado que pra você foi um pouco forte. Caraca, mano. E isso vai começar a te trazer um sentimento de culpa e tristeza, cada vez mais alto. Ele é mais manipulador, minutos em exposição ao SCP, a pessoa que estiver lá, o indivíduo que estiver lá, tem que ser rapidamente tirado de perto dele, porque senão pode se tornar irreversíveis as causas. Porque a partir de 30 minutos a pessoa começa a ter alucinação e ver as coisas que ela fez, o que fez ela passar vergonha, ou talvez abuso que ela sofreu, algo assim, ela começa a ver aquilo aparecer cada vez mais e mais, tornando assim difícil do indivíduo distinguir o que é o passado, o que é o presente ou o que é o futuro. A pessoa fica louca, então, ele não quer essa pessoa. Queria esquecer. Agora, se uma pessoa passar 60 minutos lá, exposta à estátua, acabou. As alucinações vão se tornar totalmente irreversíveis e todo o efeito vai ficar totalmente reversível. Assim, deixando a pessoa lembrando de todas as coisas ruins, entre aspas, que ela fez pra poder ela se sentir mal. Vai chegar um ponto que ela vai querer meio que se livrar de tudo. Tipo, resolver tudo que ela fez de errado. Só que como são tantas coisas, ela não vai conseguir. Assim, fazendo a pessoa ficar tão triste que ela acaba entrando numa depressão profunda. Nossa. E o único jeito dela tirar esses pensamentos da cabeça é acabar se matando. Atualmente o SCP ele é preso dentro de uma câmara de 20 metros cúbicos, mas antes disso ele era preso dentro de uma caixa, só que aparentemente o SCP não gosta de ser preso dentro de uma caixa, porque quando ele estava lá dentro, preso daquela caixa, parece que os seus efeitos aumentaram e ele se tornou mais forte, como se ele estivesse com raiva. Então quando descobriram isso, tiraram ele e deixaram ele meio que nessa sala aberta, onde tem várias coisas que deixam ele mais tranquilo, agradável, deixam um lugar mais agradável pra ele. Caraca, mano. Então ele manipula a mente da pessoa, né? 485. Safe? A caneta da morte. Então de boa, tá safe. Classe do objeto, safe. Vamos o ver o que ela faz. SCP-485 é exatamente o que o título diz. Uma caneta que mata. Tá, mas antes de explicar como ela mata, vamos ao ponto de como conseguiram contra ela. Um cara chamado Dr. Darrige acabou roubando essa caneta acidentalmente quando ele foi assinar uma pólice de seguro dele. Até aí normal, quem nunca foi assinar alguma coisa e acabou pegando a caneta e roubando ela sem querer? Se bem que roubar nunca é sem querer, mas enfim, você ficou com a caneta sem querer. Ok. Bom, isso acontece bastante. Mas foi aí
que a primeira morte pra Dahij aconteceu. Ele tava conversando com um cara no seu escritório quando, distraidamente ele pegou a caneta e apertou ela 2 vezes. Na primeira não aconteceu nada, na segunda, o cara que tava na sua frente caiu, assim, na sua mesa. Eita, mano! Do nada. Assustado, Dahij catou e ligou pro hospital pra chamar os paramédicos pra ver o que aconteceu. Os paramédicos pegaram o cara e levou pro hospital. Chegando lá, ele pensando, eu vou ter que passar a noite inteira aqui, eu vou ligar pra minha esposa, pra avisar pra ela que eu vou me atrasar. Ele foi no telefone público, ligou pra esposa dele, tentou várias e várias vezes, mas a chamada só dava como se ninguém tivesse em casa. Caralho, será que ela morreu também? Depois disso, ele descobriu que o cara tinha simplesmente morrido e ninguém sabe por quê. Ao acabar o dia, depois de resolver tudo isso, Dahij voltou pra casa. E lembra que eu falei pra vocês que ele apertou a caneta 2 vezes? Nossa, ao chegar em casa, ele encontrou mano. a sua mulher lá, morta, caída no chão. E o motivo também não se sabe quando foram fazer a Caraca, autópsia. então toda vez que a Depois pessoa aperta a caneta, uma pessoa próxima dela morre. Aparentemente é isso. desse acontecimento, várias pessoas conhecidas de Dahij começaram a morrer também e ele não sabia o porquê. Caraca, e foi aí que descobriram que mano. foi a caneta. Onde a fundação foi lá, coletou a caneta e levou para testes. Em um desses testes, a fundação fez com que um cara pegasse a caneta e apertasse um número aleatório de vezes. Nossa, onde mas só aí é ele foda. sabia. Após esse cara apertar cara a se caneta, ferrou. descobriram que 20 conhecidos desse cara acabou morrendo. Eita! Depois, ao perguntar pro cara, sem falar pra ele que 20 pessoas que ele conhecia morreram, ele falou que ele tinha apertado no total 20 vezes. Então é isso Descobriram mesmo. que essa caneta é muito perigosa. Cada vez que... Se Mas, ficar na porra, mão de N é alguém. a teste também, né? Podiam pelo menos fazer pra ele apertar uma vez só. O cara apertou 20 vezes, mano. Caraca, velho. Aí é muito... Nossa, bizarro. Que não sabe o efeito É dela. muita gente, Essa caneta, que o isso. SCP-485, deve ser mantida dentro de um cofre, trancado por 4 chaves pra simplesmente ninguém poder pegar nela. Porque é muito perigoso, uma perigoso pessoa pegar demais, distraída e começar a apertar ela. Exatamente. Agora, imagina se o Kira tem essa caneta. Ia facilitar muito o trabalho dele. Mas, pelo jeito, a pessoa não escolhe quem que ela vai matar. Pelo que eu dei a entender, essa caneta, ele vai clicar e vai uma pessoa aleatória morrer. O Kira, bem, não ia ser tão fácil, né? Porque ele ia apertar a caneta e ia ser pessoa aleatória. Pode ser uma pessoa que seja aliada dele. Se bem que o Kira não tem muitos aliados. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu não acho que vai ser muito útil pro Kira. Eu acho que ela é mais... É pra matar pessoas que ele realmente... A pessoa tá ali, né? Conhece. Ele não pode escolher, chegar tipo... Eu quero que você mate tal pessoa. Pelo menos foi o que deu a entender. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí nos comentários. SCP Eita, esse aí é 106. bizarro. O velho. Classe Esse do objeto. é bizarro, Keter. mano. O SCP-106 aparenta ser um humanoide idoso com uma aparência que indica Eita, decomposição mano. avançada. Esse A é sua bizarro. aparência varia, mas o estado de putrefação é observado em todas as formas que ele fica. Ele não é uma Nossa, criatura muito véi. ágil, mas é bem perigosa. Normalmente ele fica parado por dias, aguardando uma presa para poder atacá-la. Que é aí quando ele realmente quer se mexer. O SCP ele Eita, pode escalar paredes e ficar suspenso, tipo, num teto lá de ponta cabeça, por Caraca, tempo indeterminado. mano. Tipo, Um detalhe Batman, estranho tá dessa ligado? criatura é que ela é capaz de criar meio que portais. Por exemplo, ela cria um portal para entrar na parede e sai no teto. E esses Nossa, portais, véi. ela só precisa tocar nele, entrar lá dentro e ela vai sair onde ela quiser. O processo é um pouco demorado, mas ela faz esse tipo de coisa, o que é muito estranho. Outra coisa também é que tudo que esse SCP tocar acaba meio que apodrecendo. Não importa o que é, tudo que ele tocar vai apodrecer. Bizarro, velho. Pode demorar um pouco, pode ser algo mais resistente, mas com o tempo vai sim apodrecer. O SCP ele fica parado na sua sala até sentir vontade de sair e atacar alguém. E depois que ele consegue sair e atacar alguém, ele vai e danifica os tendões ou as articulações da pessoa. Nossa, Pega mano. ela, leva pra dentro do seu mundo, no caso aquele portal que ele faz, leva a pessoa lá pra dentro e depois de um tempo ele sai e volta pro seu estado de descanso, onde ele fica Mano. parado, esperando até chegar o tempo dele atacar uma próxima pessoa. Atualmente o SCP ele tá bem preso. Ele está Eu olhei isso, eu achei que era algum barulho na porta, velho. Achei que eram meus pais batendo, velho. Sei lá, mano. Porra. Caralho, velho. preso em uma cela composta por 16 paredes de aço e chumbo, tendo um espaço de 36 centímetros cada uma. Mas elas estão separadas aleatoriamente com o intuito de confundi-lo na fuga, fazendo com que ele desista. E qualquer sinal de corrosão que tiver por lá naquelas paredes, é obrigatório chamar a equipe de segurança para que eles Nossa, possam mano. tomar as medidas cabíveis para conter a criatura. Funcionários ou pessoas que acabam sendo assassinados por esse SCP acabam tendo como desaparecidas, porque a fundação não quer que nenhum familiar pense que aconteceu algo muito terrível e não fique desesperado com medo dessas Nossa, criaturas. velho. Então se alguém da fundação acaba morrendo por esse bicho, simplesmente ela desapareceu. Não morreu. Essa é uma regra que eles têm.
Agora imagina se uma criatura dessa escapa, bizarro, começa a tocar em humanos. A gente teria meio que uma chacina em questão de minutos. E quanto tempo ela acabaria com o mundo? Garanto que não demoraria muito. Ainda mais a gente não sabe o que ela é capaz de fazer. E se ela for capaz de clonar ela, criar seres semelhantes, ter filhos? A gente não sabe. Mas que ela é muito perigosa, ela é. Se ela surgiu de algum lugar, provavelmente tem outros iguais, né? Acredito eu. Caraca, mano. SCP-169. Tá, o Leviatã. Porra, velho. Classe do objeto, Keter. Parece aquelas imagens do... Como é que chama aquele tubarão gigante, velho? Que existia antigamente. Esqueci o nome. Você tá ligado? Um tubarão gigante que existia antigamente. Vamos afirmar que esse SCP é o mais curioso da nossa lista. O mais misterioso. Porque ele não pode ser contido de jeito nenhum. O SCP-169, mais conhecido como Leviatã, é um enorme monstro que vive no mar, que tem basicamente 8.000 quilômetros de largura. Ou seja, imagina o tamanho desse bicho. Não existe nada no mundo que possa prender ele. Acredita que essa criatura ela é viva desde a época dos dinossauros. Só que ela é muito misteriosa, ninguém sabe muita coisa sobre ela. A Fundação não sabe se essa criatura consegue se alimentar, não sabe se ela consegue se reproduzir e nem sabe onde ela se esconde. Só sabe que uma vez ela foi capturada por satélite, onde meio que apareceu essa imagem dela. Até hoje nenhuma outra criatura semelhante a ela foi avistada, acredita que só existe um. Mas mesmo assim ela tá muito escondida dentro do mar. Como eu já contei pra vocês em diversos vídeos, parece que 90% do mar ainda não foi descoberto pelos humanos, então a gente nunca sabe o que tem lá dentro. Pior que isso é verdade, né, cara? Fugindo um pouco do assunto de creepypasta, não dá pra saber exatamente a quantidade de criaturas que ainda existem, que não foram descobertas no mar, né, mano? Porque a gente sabe que a tecnologia humana não foi capaz ainda de observar as criaturas que moram na parte mais profunda dos mares, né? Porque a pressão é muito alta nesses lugares, então eles não conseguem chegar até lá, né? Os equipamentos deles, eles são quebrados completamente. A própria pessoa também não conseguiria entrar num mar naquela profundidade. Tanto é que as próprias criaturas que vivem lá têm deformações no seu corpo inteiro devido a essa pressão alta. Inclusive, todas elas são cegas também, né? Elas têm problema de cegueira, enfim. Elas trazem diversos problemas por causa dessa pressão alta. E elas sobrevivem de formas, no mínimo, curiosas, né, mano? Então tem muita coisa que a gente não sabe, que tá nos mares e em outras partes do mundo aí, afora. Eita, tirei o som sem querer, foi mal. Dessa se esconder em 90% do mar é muito fácil. Bom, como eu disse pra vocês que não sabem muitas coisas sobre ela, né, cara? Só você sabe que arqueólogos notaram umas ilhas estranhas, meio que um arquipélago de ilhas. Um arquipélago de ilhas é tipo um espacinho onde tem várias ilhas juntos. Ok. Só que esse arquipélago de ilhas ele tinha algo meio estranho. De repente ele meio que afundava e depois ele subia. Ao descobrirem isso, rapidamente eles fizeram essas ilhas serem evacuadas. A NASA, o governo dos Estados Unidos e a Fundação SCP nunca quiseram que nada sobre essa criatura vazasse, até porque para não causar pânico. Então a desculpa que eles deram para que as pessoas evacuassem esse conjunto de ilhas foi basicamente que elas estavam em perigo de ser submersas. O que não deixa de ser verdade. Tá, a gente sabe que isso é verdade, vai acontecer isso mesmo, mas não é por esse motivo que eles quiseram evacuar essas ilhas. E sim por causa do SCP. Sim. Acreditam que o SCP se esconde ali perto daquelas ilhas porque do nada elas começavam a afundar e às vezes apareciam. E teve uma certa vez que eles estavam olhando por satélite e essas ilhas, todas em conjunto, meio que mexeram em um mês, questão de 3 quilômetros. Então será que o SCP tem controle naquelas ilhas? Será que quando ele se mexe lá dentro, as ilhas meio que se mexem? É bem provável, não se sabe né? nada sobre isso ainda. 8.000 quilômetros, mas não é por aí de largura, que acaba. Mano. O SCP ele meio que se move basicamente 1 quilômetro por semana. E sua movimentação até hoje é um mistério. Ninguém sabe como ele se movimenta. Só sabe que toda semana ele se movimenta mais ou menos 1 quilômetro. E outra coisa que descobriram também ao fazer algumas pesquisas, pouco, né? E eles acreditam que seja, é que o SCP ele respira a cada 3 meses. Como eles descobriram isso? A cada 3 meses essas ilhas que eu falei pra vocês, elas têm meio que uma tremulação. E acreditam que essa tremulação é graças ao SCP respirar. O que tudo indica que talvez ele não esteja acordado, ele tá simplesmente lá, dormindo. Lembra que eu disse pra vocês que a Fundação, o governo e a NASA meio que não queriam que vazasse informações sobre o SCP? Sim. Pra que não causasse pânico na população mundial?
Tudo bem, eles estavam contendo isso até que em 1977, uma empresa chamada NOAA capturou um som muito estranho que vinha de dentro do oceano. Esse som eu vou pôr agora para vocês ouvirem. Eita. Caralho, mano. Pelo que a empresa NOAA falou, esse som ele basicamente veio de uma distância de 5.000 quilômetros, que é uma distância enorme. E outra coisa que eles afirmaram também é que talvez esse som não é de algo conhecido, porque até mesmo a baleia azul, tipo o animal que é o maior animal que o ser humano já conheceu. A baleia azul não seria capaz de emitir um som que viajasse 5.000 quilômetros de distância. Então esse som tem que ser de algo que ainda não é conhecido pelo ser humano. E tudo indica que talvez foi uma respirada do SCP. Até hoje não foi comprovado se essa respiração foi mesmo do SCP, esse barulho estranho. Mas a questão é, esse áudio é real ou ele é inventado pelo SCP? Só pra saber, vocês me comentem aí embaixo. É um áudio real mesmo? Realmente teve essa discussão? Ou é só parte da história do SCP? Me corrigem aí. Mas indica que talvez tenha sido ele sim. Agora imagina, se uma criatura dessa tá dentro do oceano, uma criatura enorme dessa que não tem como ser contida e deve estar lá, só dormindo. Imagina o que aconteceria com o mundo se ela acordasse. Mano. É pesado, né? Pesado literalmente, bom, gente, né? Bicho gigante, falha. Caraca, mano. Deixar o like aqui, muito foda. Muito foda, velho. Tô até pesquisando um negócio aqui, mano. Eu lembrei o nome do tubarão que eu tô falando, é Megalodon. Tamanho. Qual que é o tamanho dele, velho? Não chega nem perto, eu sei, tá, gente? Eu sei que não chega nem perto, mas é só pra saber mesmo. Não, Megalodon, velho. Porra, parece o tubarão branco. Até achei estranho aqui, 6 metros. Cara, Megalodon é um bicho também que devia botar medo, né, mano? Mas não chega nem perto o tamanho dele. Deixa eu ver. Tá, aqui não fala nada. Aqui também não. Cadê o tamanho, velho? Porra, não fala não? Ah, tá. O animal podia medir até 18 metros de comprimento. Cara, 18 metros já é muita coisa. Imagina 8.000 quilômetros. Cara, bizarro. Deixa eu ver a baleia azul. Não sei também. 30 metros, baleia azul já é maior, né, mano? Nossa, baleia azul é maior que um megalodon, velho. Não sabia disso. Baleia azul é bizarro também. Mas, mano, 30 metros comparado com... Mano, tá... olha a luz como é que ficou o brilho. Tô no escuro, enfim. Comparado, não tem nem comparação, na verdade, né, mano? Não tem como comparar uma coisa com a outra. É bizarro, a diferença é gritante. Mas, mano, muito bom. Vídeo foda, cara. Porra, eu fiquei até com um pouco de medo, mano. Aquela parte do velho, eu fiquei até... Falei, mano... Deu uma assustada, aquela parte ali foi pesadinha, mano. Que lá dá pra ter uns pesadelos com aquilo ali, mano. Mas enfim, mano, eu gostei pra caraca, velho. Que isso, muito interessante. O que eu mais achei interessante foi esse último, o Leviatã. Mas todos eles foram incríveis, cara. Eu espero que vocês tenham gostado também, tá, galera? Então, comenta aí embaixo mais vídeos desse estilo aí pra mim reagir, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, valeu e tchau, tchau!